Sejam todos muito bem-vindos à Casa do Consolador Prometido. Muito obrigado pela presença, casa cheia, coisa bonita de ver. Depois de tanto tempo que a gente passou com a casa fechada, a comunidade, agora a casa cheia. Assim. Muito obrigado pela presença. Gostaria de agradecer também a presença dos nossos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo pelo Facebook. Sintam-se acolhidos. E os irmãos que vão posteriormente nos acompanhar no nosso canal, o canal do Consolador Prometido. O nosso querido irmão Ney edita as palestras, pequenos problemas técnicos que nós temos de som, de internet, e aí ele faz o milagre dele lá e a palestra fica direitinho para a gente poder assistir quando a gente puder. Então, novamente, sintam-se todos acolhidos. Então, para iniciarmos o trabalho dessa noite, eu gostaria de ler uma mensagem do livro Pai, Perdoa-lhes, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Capacidade de desapego. O que verdadeiramente revela a tua capacidade de desprendimento não é a doação material que faças aos mais necessitados. Tampouco o que fores capaz de deixar em testamento a obra de benemerência social. Nem a generosidade espontânea em auxiliar a quem te estender a mão na via pública. Ou ainda, o montante de tuas doações ao longo de tua existência. Além de todas as tuas importantes demonstrações de renúncia aos bens transitórios da vida, o que haverá de mostrar a tua real inclinação à difícil virtude do desapego sobre o que tens e o que és, será a tua capacidade de perdoar. Então, com essa bela mensagem, nos incentivando ao perdão, eu gostaria de pedir aos irmãos, que assim o desejarem, para fechar os olhos físicos. Não como uma forma ritual, mas como uma maneira de nos conectarmos com Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, ao nosso querido Mestre amado Jesus, aquele que é o nosso modelo, o nosso guia, o governador do nosso orbe, o nosso irmão mais velho, a espiritualidade amiga, nossos mentores da casa e todos que aqui se encontram essa noite. E vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos para nos evangelizarmos. E gostaria de aproveitar a oportunidade e pedir ao nosso querido Mestre amado Jesus o amparo necessário para nossos irmãos que estão sofrendo as intempéries do nosso planeta, aos irmãos que sofrem com as enchentes no nosso estado, aos irmãos que perderam seus bens materiais, aos irmãos que perderam a vida. Pedimos o amparo necessário a eles. É claro que sabemos que Deus, em sua infinita misericórdia, sempre está amparando a todos nós. Se assim não fosse, acredito que a maioria de nós nem estaria de pé. Mas pedimos então aos nossos irmãos que eles tenham a força e a resignação necessária para passar por esse momento tão difícil, que agora está tão perto de nós, pois estamos sempre acostumados a ver essas tragédias um pouco mais longe da nossa comunidade. Que eles recebam todas as luzes que precisam. Pediria também ao nosso Pai o amparo para as zonas de conflito, as zonas de guerras que ainda existem no nosso planeta. Que eles também recebam todo o amparo necessário. Pedir também o amparo para a nossa querida irmã Tami, que vai ser responsável pela palestra doutrinária dessa noite. Que ela possa expor tudo aquilo que planejou e tudo aquilo que é importante na nossa caminhada nesse momento, que precisamos ouvir. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos o trabalho dessa noite. Que assim seja. Então, de imediato, já gostaria de passar a palavra para a nossa querida irmã Tami. Tami já é de casa, já veio várias vezes aqui, já é da Casa do Consolador Prometido. A Tami, que é trabalhadora do Mena Barreto,
e do núcleo Casa do Caminho Francisco Spinelli, né? Então, contigo, Tânia. Obrigada. Uma boa noite, meus irmãos. É uma satisfação sempre estar aqui nesta casa de luz, de amor, sempre à procura de amparo, de socorro, mas também de conhecimento. Que convenhamos, na vivência atual deste planeta, nunca foi tão exigido que compreendêssemos tudo que está acontecendo. São processos naturais, aos quais são de suma importância para que nós possamos ter uma terra regenerada. O nosso irmão Ney, quando me convidou, me deixou o tema livre. E, na verdade, eu não tinha tentado, que seria setembro, que naturalmente se fala, se comenta, se discute, né, o Setembro Amarelo, na valorização da vida. E aí, esquecida disso, eu escolhi este tema, que foi lá os nossos irmãos da Casa com a Irmã, Fernando Duó, que me pediram. E vejam como são, né, as coisas que o acaso realmente não existe. Para montar este tema, e quando eu fui convidada, eu digo, mas eu tenho esse livro. Nunca tinha aberto ele, gente. Realmente, eu tinha, entre os outros, né, que eu sou uma fanática por livros, o Ney falando ali da extensa biblioteca, eu pensando assim, já vou levar umas 2 dúzias para casa, né? E aí lá estava a obra, né? E é de uma beleza este livro, Religião dos Espíritos, e ele é composto de mensagens aonde está uma reflexão sobre o muito e o pouco, que vem, de certa forma, a contemplar também, né, o nosso Setembro Amarelo. Porque se nós verdadeiramente entendemos esta questão, traz um pouco de leveza para a nossa vida, por mais que estamos ao meio de quase um caos. Então, vamos lá, meus irmãos. Na questão 716 do Livro dos Espíritos, que foi o primeiro lugar que eu fui procurar, eu encontrei a seguinte questão de Kardec para os espíritos da codificação. Ele pergunta: a natureza, através da nossa organização, não traçou o limite das nossas necessidades? Vejamos a resposta dos espíritos. Sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades por meio de sua organização. Os vícios, porém, alteraram sua constituição e criaram para ele necessidades que não são reais. Quanto mais eu exponho este tema e me deparo com esta pergunta, mais eu a entendo. Porque vejamos o que os espíritos responderam. Nós somos providos para a nossa existência de tudo que é necessário, inclusive a organização deste planeta, que é a nossa casa, né, no universo. O nosso corpo físico, ela é adequado para atender às necessidades, né? Então, nós estamos nos encaminhando cada vez mais a patamares desnecessários e que vão envolver certamente sofrimentos, né? Se não na encarnação ou para o futuro. E é claro que, se vamos pensar no que é realmente necessário para nós e o que é supérfluo, se nós nos dizemos pessoas prudentes, nós ouvimos a nossa intuição. E olha, meus irmãos, que ela bate. Quantas vezes a gente está a ponto de cometer um equívoco e bate aquela coisinha na gente, né? Aquela coisinha soprando no ouvido ou fica martelando na cabeça. Isso é a nossa intuição. Isso é prudência, você para, analisa e veja, né, se realmente é necessário o que, né, se pretende fazer, obter e por aí vai. Se nós não usamos a nossa intuição, ou seja, não somos prudentes,
nós vamos começar a ter as experiências às nossas próprias custas. E o que é muito ruim disso, meus irmãos? Esta experiência vai envolver, com certeza, dor e sofrimento. Então, vejam que as nossas más escolhas, as nossas más decisões, elas vão acarretar uma dor e sofrimento. Então, por isso, a necessidade de nós todos sermos prudentes, ouvir mais as nossas intuições. Logicamente, que a grande maioria de nós que frequentamos uma casa espírita, estudamos essa doutrina, nós já entendemos que nós vivemos num mundo de provas e expiações. Está em transição, sim, mas ainda mundo de provas e expiações, e que a dor é a forma educacional para nós que habitamos este planeta. Nós também já entendemos que o que eu estou fazendo aqui? Qual a finalidade de eu estar reencarnada? Para ressarcir, me aprimorar, evoluir. Nós também já entendemos que o grande entrave de evolução da humanidade terrena ainda é o egoísmo vigente em todos nós e em diversos graus. Nós também já entendemos que a nossa reencarnação envolve ciclos, são processos, que ora estamos no auge de nossas dores, nossas mazelas, elas decaem, para depois vir outro ciclo. Nós também já entendemos que somos filhos de Deus. Ou aqui alguém acha que não é? Então, todos nós já acreditamos que somos filhos de Deus e até enchemos a boca quantas vezes. Eu sou filho de Deus. Mas o grande problema é que nós não nos reconhecemos ainda como irmãos. Vocês não consideram isso grave, gente? E os irmãos não é aquele da casa espírita, da família, os amigos, os queridinhos. Porque se Deus é pai de todos nós. E nós não conseguimos ainda, enquanto civilização terrena, nos olharmos como irmãos. E aí, o que é realmente... Isso aqui é importante, eu vou voltar ali, no necessário e supérfluo, porque, na realidade, se nós vivêssemos exatamente com o que é necessário para a minha existência, aquilo que é supérfluo serviria para quê? Para ajudar o meu irmão. O que é realmente necessário para a minha existência? Essas perguntas todas é para vocês se fazerem e se autorresponderem. Já se fizeram essa pergunta? Será que nós somos aqueles que primamos por viver com aquilo que é realmente necessário para a minha vivência? Ou eu quero sempre mais, mais, mais? Quais são os problemas de se querer mais? E claro que o pouco está fora dos nossos parâmetros reais. A grande maioria deste planeta quer sempre o supérfluo, nunca está contente, sempre anseia por mais. E o interessante é que nos leva à reflexão de coisas assim, bastante profundas, como, por exemplo, se a nossa felicidade está em coisas materiais, quantos de nós, às vezes, estabelecem uma meta de adquirir alguma coisa? Interessante que essas metas nunca são para evolução moral, É para aquisição material. Então, seguindo neste ramo, vamos assim, final de ano, o que as pessoas geralmente gostam de fazer? Gastam para pintar a casa, trocam de carro, o sonho de comprar presentes para netos, para filhos, uma lembrancinha que seja. E sempre o gasto, o gasto, o gasto. Mas vamos por um bem assim que os meninos devem assim, ser o sonho no final do ano, trocar o carro. Com exceção do Luiz ali, que ele se agarrou no prisminha dele lá, e eu não reclamo, porque é o meu médio de transporte. Não posso reclamar. O Luiz tem o sonho de trocar o prisma lá no final do ano. Aí o Luiz trabalha o ano inteiro. Sol, chuva, frio, doente, não doente, trabalha, tem que trabalhar, Nós somos feitos para trabalhar. Mas a meta é trocar o carro. Aí ele consegue. Chega lá dezembro,
ele troca finalmente o prisma dele por um carro melhor, mais novo. E ele fica numa felicidade tremenda. A pergunta é: quanto tempo dura essa felicidade? Ela acaba em seguidinha. E quando acaba, nós vamos projetar a nossa felicidade em outra coisa. Então vejamos que o pouco está fora dos parâmetros da grande maioria neste planeta. Só que cada vez que eu tendo para o desequilíbrio, o desnecessário, eu estou desprezando as leis de Deus. Então vejamos que muitos dos nossos sofrimentos, doenças, enfermidades, ansiedades, depressões, são criadas por nós mesmos, por colocarmos felicidade e completude em coisas materiais. É o que nós não devemos fazer. Mas daí vocês podem se perguntar, mas Tami, qual é o limite entre o necessário e o supérfluo? O que separa esta barreira? Os espíritos colaboraram com a gente, dizendo que tudo é relativo. E cabe à razão levar em conta cada coisa. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem um apoio mútuo. Aqueles que vivem às custas das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Apenas possui da civilização o verniz, como há pessoas que da religião só têm a máscara. Forte, né, meus irmãos? Mas muito informativo. Vamos trazer os acontecimentos últimos aqui no nosso próprio Rio Grande do Sul. Já nem falo de humanidade, que nós estamos inseridos na problemática toda. Os nossos karmas não são só íntimos particulares, é os nossos karmas íntimos e particulares com o karma coletivo, porque nós somos uma humanidade, nós somos uma civilização. Mas trazendo para agora, nos últimos acontecimentos que a gente está assistindo na TV, como disse o Ney, com os nossos irmãos, através das enchentes, da perda de familiares, de coisas materiais, ficando só com a roupa do corpo. Será que é lícito, é honesto de minha parte, querer ainda me manter com coisas supérfluas? Quem aqui de nós, presente e consciente, não sentiu a vontade, assistindo todo esse sofrimento, que tivesse condições de estar lá ajudando? E felizmente tem. O jornal nem sempre são coisas assim que só vão nos levar para baixo. A gente tem que ter o olhar também, tem que ver a visão, tem que ter a visão e ver o que já está sendo feito de positivo. Porque apesar das pessoas terem perdido família, os seus bens materiais, casa, essas coisas todas, ficando só com a roupa do corpo, hoje me deparei numa reportagem de um grupo de pessoas que saíram de suas cidades e foram para lá para tirar barro da rua, tirar barro de dentro das casas. E eu achei tão lindo aquilo que a pessoa que deu a entrevista disse assim: nós viemos agora para ajudar na limpeza, mas a próxima etapa, organizados, a próxima etapa será como nós vamos precisar da limpeza, do alimento, do teto, que já está sendo providenciado. A próxima etapa será justamente de como nós vamos reconstruir as casas. Nós precisamos de material de construção. Então, assim, eu fiquei tão, não digo feliz porque é uma tragédia, mas que bom que tem gente que está lá para fazer alguma coisa. Esquecendo de si para se doar pelo outro. Tá? Então, isso também nos traz a reflexão de que se eu tenho o que é necessário para a minha vivência, tá? Mais do que ótimo. Tá? Então, é claro que enquanto civilização não está ainda como Deus deseja para nós, enquanto civilização humana neste planeta. Mas é claro que enquanto civilização, a gente já evoluiu. A gente já saiu
daquele primitivismo, que já passamos por aquele estágio, e hoje nós evoluímos, nesses anos todos a gente vem evoluindo enquanto espírito, e também enquanto civilização, mas ainda está muito a desejar. E enquanto não estiver no equilíbrio de vidas, de vivência neste planeta, nós vamos passar por essas atribulações todas que nós estamos vendo. Então, nós temos que nos melhorar, sim. Nós não devemos esquecer que os problemas da sociedade, da civilização, que acham, que afetam dentro da minha casa, o processo nunca foi de lá de fora para dentro do meu lar, para dentro de mim. Não. É de dentro de mim e do meu lar, da minha família, que vai para a sociedade, para a civilização. Então, meus irmãos, agora eu começo com as frases da mensagem que consta no livro Religião dos Espíritos, para nossa observação. Vocês não se assustem que eu transpiro mesmo, tá? Diz assim: é na bênção do pouco que rasgas de imediato a senda ideal para o sol da alegria. É na bênção do pouco. Então, vejam, aqueles que estão felizes com o pouco que têm, é a melhor coisa que poderia estar na sua vida, na sua encarnação. Tá? E aí vem de novo a pergunta: conseguimos nos contentar com o essencial para a nossa existência neste plano? Pergunta para vocês se fazerem e para vocês mesmos se responderem. Mas vejam que a mensagem já nos diz muito, que é na bênção do pouco. Então, muitas vezes, nós invejamos, digamos assim, aqueles que vivem na abastança. Não tem dificuldade financeira, não conta centavo no final do mês antes de receber para ir no mercado, né? E a gente acha sempre que viajam pelo mundo, são pessoas altamente felizes. Muito cuidado, meus irmãos. A orientação está ali, ó. Na bênção do pouco, que é o que a gente tem, é aí que a gente tem mais condições de ir galgando alegrias que vai nos levar à felicidade. Enquanto muito é constrangido a sopesar responsabilidades maiores no campo dos compromissos que envolvem um bem geral. Podes, com o fruto do teu trabalho, semear a divina felicidade que nasce do coração. Nós já comentamos. A gente deposita a nossa felicidade em coisas equivocadas ainda. E aí nós nos frustramos. Nós ficamos deprimidos. Nós ficamos entristecidos. E dependendo do grau que a gente vai neste setor, a gente vai parar num médico, vai desencadear enfermidades mais graves. A gente começa a pensar que a nossa vida não vale nada, é só sofrimento. A gente olha para o outro e só vê o cor-de-rosa. Mas embaixo do cor-de-rosa também tem pessoas passando necessidade, problemas, dificuldades. Porque já entendemos, meus irmãos, neste planeta não existe família perfeita para começar. E a gente olha o nosso vizinho, ai, que coisa linda. O marido é tão carinhoso com ela, né? O meu podia ser mais. O filho do outro vizinho é tão educadinho, o meu não quer nem estudar. Muito cuidado. Porque tudo está de acordo como tinha que ser. Né? Então, a nossa felicidade, meus irmãos, vamos atentar. Ela é um processo adquirido por nós. Nós temos que trabalhar, batalhar por ela. Mas Jesus já disse, há 2000 e tantos anos atrás, a felicidade não é deste mundo. Então, por que ainda nós procuramos aqui? Se já entendemos que é um mundo de provas e expiações, estou voltando, né? Se já entendemos que a característica para nos educar é através ainda da dor e do sofrimento. E por que nós fraquejamos ainda diante das nossas mazelas? Será que não era a hora de, quando estamos passando pelos nossos testemunhos, justamente pararmos e falarmos com o nosso Pai pedindo forças para o suporte das nossas dores?
ao invés da rebeldia. Sem falar que estes que a gente muitas vezes inveja pela abastança, são pessoas altamente sobrecarregadas de responsabilidade, não confiam em ninguém e quase a grande maioria se perdendo na encarnação. Vocês sabem, né, que o espírito perde a sua chance reencarnatória, a sua oportunidade de evoluir, né, por 3 motivos: dinheiro, poder e o sexo. É onde leva a derrocada o espírito. Então, aquilo que a gente inveja nestes irmãos que detêm a riqueza, a gente tem que olhar com compaixão. Porque são pessoas que muitas vezes, para doar alguma coisa, eles fazem N investigações, nunca é para o bem, eles são desconfiados, né? E são pessoas que trabalham muito. Já pensaram isso? Para manter o que tem, então não usufruem do patrimônio material que adquiriu, né? Não tem amigos. Eu fico pensando o quanto deve ser difícil, né? Ter amigos e você e considerar de fato, será que não está interessado, né, no que eu posso proporcionar? E por aí vai, né? Então, as conquistas materiais, não está aí a nossa felicidade. A nossa felicidade, meus irmãos, pode ser em pequenas coisas. Querem saber onde? Tem aqui neste plano mesmo. Por mais que eu sou daquele tipo de pessoa que entendo que o nosso planeta ainda é um primitivo, inferior, mas eu acho ele de uma extrema beleza mesmo assim, porque eu não conheço, né, onde Jesus habita, pelo menos. Não tem condições, não temos condições de saber, de entender, de conhecer ainda. Então, para mim, a Terra, mesmo assim, é um planeta maravilhoso. E onde eu posso ter felicidade na simplicidade, meus irmãos? Quando estamos ao ar livre, que nasce aquelas florzinhas que ninguém planta, no meio da grama, no meio do mato. Vocês já olharam de perto aquela pequena florzinha? A perfeição que ela é, a cor, a beleza que apresenta muitas vezes. E você olhar e saber que aquilo é um ser vivo também, e é um filho de Deus também, assim como eu. Então vejamos que a natureza nos proporciona belezas que enchem a nossa alma, nos completam, e as coisas materiais não vão fazer isso. Dentro do pouco que te limita a existência, atenderás desse modo às necessidades, que hoje, aparentemente sem expressão, quais sementes desvaliosas, serão de futuro verdadeiras messes de talentos celestiais. Olha, meus irmãos, depois do estudo dessa mensagem, assim, ó, eu agradeço a Deus por ser pobre, porque não vou me comprometer mais do que eu já me comprometi até então em outras encarnações. Porque viver com o pouco dentro dos limites que são permitidos é muito melhor. Por mais que, tanto está dizendo assim que a gente batalha todo dia pelo pão, é bom? É. Moralmente é bem melhor. Se nós seguirmos no caminho reto, através do trabalho, adquirindo o pão de cada dia, um lugar que tenha um teto sobre a minha cabeça, que a gente possa se vestir, e por aí vai, posso me considerar, sim, feliz. Não a felicidade que a gente quer, mas sim, posso me considerar em melhor estado de vida reencarnatória do que muitos irmãos. Os que perderam tudo nas cidades onde houve a enchente. Será que hoje, na minha oração noturna, antes de dormir, eu não tenho muito a agradecer? Olha como estão aqueles irmãos. Não tem luz, não tem água, não tem sinal de telefone, não sabe nem quantas pessoas estão desaparecidas, não sabe se estão vivas, se não estão, né? Mas voltando aqui, vamos lembrar que aquilo que parece que é uma necessidade extrema para nós, que a gente possa usar a prudência, a intuição, né? E muitas vezes nós, para não exercer a caridade,
a gente acha que não tem condições, porque o que eu ganho é muito pouco, eu mal me sustento. Todos nós, meus irmãos, temos sim oportunidade e como fazer sempre a caridade. De um modo de... Nem toda caridade é só material. Tá? Nós podemos fazer caridade em muitos setores em ajuda aos nossos irmãos. Tá? E tudo que nós semearmos agora, com certeza nós vamos colher. O que interessa saber é a qualidade da semente que eu estou plantando. Porque a minha colheita pode ser boa, ótima, excelente, como pode ser também de sofrimento. Tá? E aí, dentro deste tema, quando a gente para pensar, poxa, para nós estarmos na encarnação atual, antes de nós nascermos neste plano, lá no plano espiritual, quantos irmãos se envolveram no planejamento para mim renascer? Os nossos tutores reencarnatórios. Se a gente vai ler André Luiz, a gente tem uma ideia assim, do quanto eles trabalham em cima do nosso corpo físico, como tem que ser, qual é o adequado, quem vai ser meu pai, quem vai ser minha mãe, eu vou ter irmãos, eu vou casar, eu vou ter filhos, isso tudo é planejado. E aí nós reencarnamos. Será que a gente não vai sentir vergonha quando voltar para o plano espiritual? Não está tudo lá de bracinho cruzado, olhando para a Tami. Batendo o pezinho. Não, os benfeitores não fazem isso. Mas a gente tem que começar a pensar que a nossa vida ela é muito importante. A nossa encarnação atual ela é muito importante. E parafraseando o nosso irmão Haroldo, foi o Haroldo? Não, minto. Foi o André Trigueiro, que eu sou fã de carteirinha. André Trigueiro, numa das exposições dele, que eu estava assistindo na internet, me chamou a atenção quando ele disse: essa atual encarnação nossa não é a mais importante, mas é a mais estratégica. Justamente por causa da transição, né, dessa movimentação que está passando entre nós espíritos e o nosso planeta Terra, né? Então, é uma encarnação altamente estratégica. Por quê? Porque, meus irmãos, é aquela questão, me desculpe, mas é dá ou desce. É a hora de nós nos emendarmos. É a hora de nós mudarmos nossos conceitos. É a hora de nós mudarmos nossas atitudes, ações, pensamentos. Tá? E, finalmente, querer seguir o caminho do bem. Tá? Então, vejamos que esta reencarnação nossa é muito importante. Tudo que nós precisamos foi planejado. E aqueles que detêm a riqueza que salta aos nossos olhos, estes irmãos têm que ter um cuidado dobrado com aquilo que está nas mãos deles. Não esquecendo que lá no Evangelho também diz, a riqueza Deus dá, propicia, mas também pode tirar, conforme o proveito ou não daquele benefício que o espírito recebeu. É assim que solucionará as modestas despesas de conteúdo sublime. Eu coloquei na íntegra, tá, meus irmãos, que está lá no livro. Quais sejam? Vou tirar o óculos para enxergar melhor. Às vezes a gente não sabe como eu vou ajudar a gente. Copo de leite para a criança necessitada. A sopa eventual para os que passam sem rumo. O remédio para o doente esquecido. Eu vou voltar na frase de cima da sopa, porque às vezes tem projetos, ações na nossa cidade que eu assim fico encantada. Aqui no Luz e Amparo, eles têm um projeto chamado Anjos da Noite. É isso. Eu vou lá de novo, mas da última vez a gente estava conversando a respeito, né? E eles tinham dito que vocês também eram parceiros, né? Que eles fazem o seguinte, eles fazem um lanche, né? É um lanche, e o grupo vai para a rua à noite
para alimentar os moradores de rua. Tá? Então, às vezes, a gente assim, mas eu não tenho dinheiro, não tenho tempo, não tenho isso, não tenho aquilo, é muito mais fácil dizer que eu não tenho condições. Muito cuidado, meus irmãos, porque é questão de vontade. Né? O remédio para o doente esquecido, me permitam comentar, que agora a gente está parado, mas os Anjos da Alegria, que é um grupo que faz visitação aos hospitais, começou com criança enferma e acabou atendendo também um adulto, né? E nós sempre trabalhamos no último domingo de cada mês. Por ser domingo, a gente chegava no quarto dos enfermos sozinhos. A família não vai visitar. Irmãos acamados que precisam serem alimentados, a enfermeira que tem que alimentar porque o familiar, o amigo, ninguém vai visitar. É uma solidão que dá dó. Aí, imaginem a felicidade quando enxergavam a gente. Porque a nossa função era levar alegria, um sorriso. Então, a gente não ia lá chorar junto. A gente ia lá para falar bobagem, para fazer eles rir. Isso não quer dizer que depois, a gente saindo do hospital, a gente não ficasse assim, mortificado de compaixão desses irmãos. Né? Então, vejam, o que nos custa tirar um domingo para ir visitar alguém? Né? Eu não conheço, será que precisa? Não é meu irmão? Não é o filho de Deus também? Vejam como a nossa visão ainda é equivocada. Vamos adiante. O agasalho singelo aos hóspedes da calçada. Aí está o Missionários da Luz, lá no Campestre. Não sei ainda se as senhorinhas fazem os acolchoados, né? Mas de uma beleza, é feito com tanto carinho. E por mais que o recheio, digamos assim, do acolchoado, muitas vezes são de roupa velha, mais limpinha, lavada, tudo, as capas são algo assim maravilhoso, né? O prato adequado ao enfermo difícil, o colchão que alivia o paralítico em sombra, a lembrança espontânea que ampara o menino triste, o concurso silencioso conquanto humilde em favor do amigo hospitalizado, o serviço discreto às casas beneficentes. Santa Maria é recheada, gente. Nós temos aí o Vila Itagiba, Oscar Pitã, Lar das Vovozinhas, que é outro local onde a solidão impera, gente. Nós falamos mais com propriedade do Vila Itagiba, porque nós temos um amor por aquela instituição, os anjos também trabalharam lá, e aí a alegria daqueles vovôs quando enxergavam a gente. Só querem alguém para cá que pegue a mão deles, que converse com eles, que fique um pouquinho sentado ali junto. Tá? Então, será que não tem como eu fazer caridade? O livro renovador ao companheiro em desânimo. Se eu não quero ler, por que não pegar um livro em empréstimo e entregar para alguém que está necessitando de um amparo, de uma palavra amiga, de um consolo que a doutrina espírita dá, né? A gentileza para com o vizinho enjaulado na provação. Este é um problema sério. Se nós moramos em casa, os nossos muros vão até o teto, telhado da casa. Se moramos em apartamentos, que é o meu caso, a gente não sabe nem quem é que mora do lado. Na outra porta, assim, quase. Quase germinado. É germinado, né? A gente está tão envolvido em inseguranças na existência que nós estamos vivendo dentro das nossas caixinhas e adeus mundo. Já notaram que isso é uma forma de egoísmo? Nós não sabemos, às vezes, um vizinho está precisando de um auxílio, seja qual for, e a gente não fica sabendo. Porque a gente está dentro da nossa caixinha. Né? Mas nós somos seres criados pelo Pai para o convívio. Nós só evoluímos convivendo uns com os outros, gente. A cooperação indiscriminada a esse ou aquele setor de luta, enfim. As lutas, ultimamente, são infinitas. E nós temos N meios de atuação, N condições, a nossa escolha para servirmos. E o interessante é que, quando se fala em caridade, trabalho no bem, trabalho voluntário,
a gente tem aquele pensamento, eu estou ajudando o fulano, o ciclano, o asilo, o não sei o quê, a casa espírita. Está. Mas o auxílio primeiro, meus irmãos, para quem faz com o coração caridade, trabalho voluntário e por aí vai, é para si mesmo. E sabe por quê? Nós temos histórias e histórias por causa do projeto Anjos da Alegria, né? O grupo Anjos da Alegria. E um deles, particularmente, me serviu para ver cada visita no hospital. Que eu ia, às vezes, digamos, me renegando. Poxa, domingo, às vezes meus filhos estavam em casa, lá nos visitando, sair, eu ia, né? A Tami Rebelde ia. E aí, eu sou aquela coordenadora que eu não interagia com os pacientes. O grupo fazia isso e a minha missão é fazer o evangelho dentro do hospital. E tive vivências maravilhosas, tanto no plano físico quanto com o plano espiritual, enfim. Mas, no plano físico, ao término da visita, que a gente se reúne no saguão do hospital, a gente para e diz, poxa vida, não tenho problema, gente. Não tenho. De onde eu tenho problema? Porque o hospital, aliás, é uma escola. Você vê coisas que duvida. Situações inimagináveis, que é uma escola para cada um de nós. Então, vejam, quando a gente enche a boca, eu faço trabalho voluntário, beleza, ótimo. Faço caridade, excelente. Mas é eu que recebo muito mais. Tá? Aliás, estes meios, vocês já notaram, assim, está em pleno Setembro Amarelo? Vocês já notaram que, às vezes, as pessoas que pensam no autoextermínio, infelizmente, são pessoas que não saem deste plano material. Elas não conseguem se abrir, e aí está a necessidade e a importância do entendimento dessa doutrina, porque é consolo, é elucidação, é amparo. Você entende por que está sofrendo. Você entende que se fizer a caridade, você vai estar trabalhando por si mesmo. E dentro destes parâmetros, como nós vamos nos permitir sermos depressivos, ansiosos, frustrados, achando que Deus não existe, que Deus não olha por mim, que Deus não me ama? Se até agora, pouco a pouco, a gente vem entendendo, tudo, gente, é propiciado para nós vivermos nesta encarnação, a cada encarnação. Como não é um spa, não é o paraíso ainda, é claro que a nossa existência envolve dor. Porque hoje, nós com certeza somos melhores do que o ontem. Porque o nosso passado, o nosso pretérito reencarnatório não é bonito. Então, vocês acham, muitas vezes, a dor, a mazela, quando vem cobrar a conta-gotas que Deus faz isso conosco por misericórdia, por que a gente se rebela ainda, desanima? Pensa em suicídio? Ao invés de recorrermos à oração, a ferramenta maravilhosa que nós não usamos, ao invés de recorrer à boa leitura, ao evangelho, nós nunca estivemos soltos neste planeta, meus irmãos. Nós somos criaturas, filhas de Deus e muito cuidados. E isso emociona. Às vezes se pensa, né, que Deus está olhando mais para aqueles que já são mais evoluídos, né? Está mais preocupado. Não! Neste exato momento em que a nossa Terra está nesta grande transição planetária, é que Deus, Jesus e os benfeitores estão olhando mais por nós. Estão cuidando mais de nós. Mas eles também não vão infringir as leis divinas. Não vão infringir o nosso livre-arbítrio. Então, cuidado com as nossas escolhas. Vamos adiante. Não esperes, portanto, que a vida te imponha uma cruz de ouro para ajudar e servir.
Nós já temos consciência do que é certo. E muitos de nós dizem, quando eu me aposentar, eu vou fazer caridade. Vou fazer trabalho voluntário. Gente, no Brasil, quando você se aposentar, você já está com a saúde debilitada. Ou quase desencarnando. Não é verdade? Por que não agora? Se traz tanto benefício para nós. Por que não agora? Então não espera que a vida te proporcione algo tranquilo no setor da existência, seja financeiro, seja sem problema. Não vai conseguir. Não espera. Porque é para ontem a necessidade, se é bom para nós. Então nós temos sim consciência do que é certo. E aí entra este espírito que é o guia da humanidade. Nosso grande exemplo. Nosso governador planetário. Criador deste planeta. Ele veio a este plano, meus irmãos, tão somente para nos trazer... Tão somente. Veio nos trazer a mensagem que é o grande tesouro das nossas vidas. Veio mostrar o caminho. Mas não só através de palavras. Ele exemplificou cada palavra que ele disse. Olha, vocês querem, façam assim. Que vocês chegarão ao Pai, chegarão à felicidade. Então é questão de muitas vezes nós colocar a nossa dor no bolso e sair para auxiliar. Se a gente vai esperar o arco-íris cor-de-rosa para fazer alguma coisa em prol da caridade, sinto muito dizer, meus irmãos, a nossa condição ainda vai longe. Mas é aí que a gente angaria forças para a continuidade da nossa existência. Lembra-te que os chamados ricos, por se encarcerarem nas algemas do muito, nem sempre podem auxiliar sem delongas. Presas que são de suspeitas atrozes, já conversamos, na defensiva dos patrimônios que foram chamados a manobrar na extensão do progresso. E aí a gente pode se perguntar, poxa vida, Tami, se a riqueza é motivo de perdição para o espírito, por que Deus a concede, então? Será que é para o meu proveito e da minha família? Porque eu sou queridinho de Deus, porque eu mereço? É uma missão, é tanto aqueles chamados ricos. Porque eles adquirem ou herdam as fortunas justamente para fazer o quê? Dividir, auxiliar. Isso não quer dizer que eles não possam usar, podem usufruir, mas não é tudo para si. Mas, infelizmente, não é o que nós vemos hoje ainda no nosso planeta Terra. Então, Deus concede, para que justamente faça diferença na vida de tantas pessoas. Ora por eles, em vez de reprochar-lhes a hesitação e a conduta. Porquanto, se tens amor, sairás de ti mesmo, com o pouco, abençoado que o Senhor te confia. E de pronto obedecerás ao próprio Senhor, espalhando em seu nome a força da paz e o benefício da luz. Então, este potencial está todo em nós. Nós somos centelha divina. Nós somos luz. Está tudo dentro. A faísquinha está dentro de nós. E esse potencial está esperando germinação, meus irmãos. Saindo do ócio, da preguiça, do conformismo, do queixume, para realmente fazer algo que será de suma importância quando nós voltarmos para a nossa casa. Que casa tanto está falando? A nossa pátria, que é a espiritual. Aqui não é a nossa casa, meus irmãos. Nós estamos de passagem. Então, se estamos de passagem, de intercâmbio, o que a gente faz em intercâmbio? A gente não vai para os lugares para aprender, seja língua, costume. Aqui na encarnação nós estamos de intercâmbio. E eu estou perdendo tempo. Não estou aprendendo. Então vou me esforçar mais. Lembrando que Jesus, entre tantas máximas que ele disse, ele também disse esta: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ou seja,
Você quer chegar ao Pai, a Deus, a perfeição relativa que nos espera? Faz como eu. Jesus não nasceu pronto. Jesus passou por todas as fases da evolução, como nós estamos passando agora. E chegou à perfeição relativa. Por isso que ele diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. Segue os meus exemplos. Ajuda-te e o céu te ajudará. A gente quer as bênçãos, quer os benefícios todos. E ficamos de braços cruzados e que a bênção caia no meio da minha cabeça. Deus sempre ajuda. No que pode, sem infringir a lei natural, se nós temos merecimento, e não infringe o nosso livre-arbítrio, né? Mas nós temos que fazer por onde, meus irmãos? Não tem milagre. E aí, um dia, nós vamos, sim, ter a verdadeira felicidade, que é o que desfrutam os espíritos puros, elevados. Por hora, a gente está dando preocupação. Mas que pensemos, meus irmãos, já encerrando, eu não sei se eu tinha tanto tempo para falar assim. Agora já falou. Agora dá para voltar atrás, né? Vocês que esperam um pouquinho aí, tá? Então, meus queridos, mesmo não falando mais incisivamente da questão do Setembro Amarelo, né? Mas vejamos que o tema, o muito e o pouco, nos traz essa reflexão. Porque, às vezes, as nossas ânsias só nos trazem muitos transtornos. Ao contrário, se nós aprendemos a viver com o pouco necessário, né? Isto nos traz uma calma, uma serenidade que muitos de nós desconhecem. Porque, muitas vezes, você ter o pouco, você se sente inferiorizado. Vimos, né, durante toda a nossa fala desta noite, através desta mensagem, abençoemos o pouco que nós temos. Além de ter irmãos com muito menos que nós, aqueles que têm muito mais, é um compromisso imenso. E por isso eu disse para vocês, eu agradeço hoje em dia por ser pobre, de coisas materiais, de coisas espirituais. Eu fico cada vez mais deslumbrada quando desperto para essas verdades. Nosso planeta, meus irmãos, está em plena convulsão. Tudo que a gente vê, esse desequilíbrio, que antes não se via, por isso é necessário. Não vamos ter mundo de regeneração milagrosamente. A parte física da Terra vai sim mudar, por necessidade. Mas nós, espíritos habitantes deste planeta, também precisamos urgentemente. Pô, Tami, não podia ser mais leve, mais sereno? Podia. E por que não está sendo assim essa transição? Nossa culpa. Então já nós perdemos tempo demais. Então, meus irmãos, que a gente possa refletir nesta noite. É muito importante a nossa encarnação. Viver vale a pena, apesar das nossas dores. E quando a dor bater na sua porta, você serene e veja como posso resolver. Quem vai me ajudar? Vamos orar, meus irmãos. Cada vez que a gente ora e pede ajuda, a ajuda vem. E que seja para preencher nosso peito de força. Vai que tu consegue. Nós não estamos sós. Confiemos. Muito obrigada, meus queridos. Tami, nós é que agradecemos a tua presença. Tudo que tu trouxeste para nós, eu espero que cada um de nós, hoje, ao voltar para casa, reflita sobre... Faça essas perguntas, algumas que a Tami pediu que a gente fizesse, pense sobre elas. E, como ela falou no final, lembre que a gente nunca está só. Deus sempre está conosco. Como a Tami falou, a misericórdia divina é infinita. E se não fosse assim, nenhum de nós estaria de pé. Nós não aguentaríamos
Então, como a Tami falou, a misericórdia divina é tanta que a gente resgata a conta-gotas. Porque se tivesse que resgatar como tem que ser, nós não conseguiríamos. Não suportaríamos. Então, levemos isso sempre conosco. Além de falar sobre isso, vivenciar isso, acreditar nisso. Então, que todos nós hoje possamos levar essas reflexões, todo esse ensinamento, toda esse conteúdo hoje, e que possamos refletir na nossa casa mental, que possamos para o nosso quarto interior e usar a oração, tanto para nós, quanto para os nossos irmãos, e para o nosso planeta, que ele também, como a Tami disse, também está mudando. Então, muito obrigado, Tami. Que agradeço, meu bem. Leve um abraço fraterno ao núcleo lá, será dado. Francisco Pinelli. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui presentes. A casa está linda, cheia. Essa energia que nós trocamos hoje, essas luzes que recebemos, que vai se espalhar por todos os irmãos que estão na nossa tela mental, aos os irmãos que a Tami falou que estão sofrendo com as intempéries do planeta. Então, que estejamos felizes por estarmos aqui e sabermos que Deus e Jesus estão sempre conosco. Então, muito obrigado a todos os nossos irmãos que estiveram nos acompanhando ao vivo pelo Facebook. Muito obrigado pelas mensagens de boa noite, pelas mensagens, que a gente não vai ter tempo de falar sobre elas, mas muito obrigado. E muito obrigado aos irmãos que vão nos assistir posteriormente, depois com os ajustes do nosso irmão Ney, que o microfone falhou um pouco, então ele vai arrumar depois. Então, muito obrigado a todos. E aproveitando essa presença maravilhosa da Tami, tu poderia fazer a prece final? Um prazer, um prazer. Então, meus queridos, eu convido a todos que possam se colocar na cadeira de modo o mais confortável possível, fechando por instantes os seus olhos, para que possamos centrar a nossa mente, o nosso pensamento, nesta hora que é divina, de oração, de prece, elevando o nosso pensamento, buscando a sintonia do amor do Pai, do Mestre Jesus, agradecendo primeiramente e sempre todas as oportunidades que nos são concedidas, muitas vezes por pura misericórdia e amor do Pai, que nos ama, nos cuida, nos socorre sempre. O entendimento e a aceitação que somos filhos amados deste Pai. Então, a gratidão é algo que deve estar sempre em todos nós, pois, com certeza, temos muito além do que na realidade merecíamos. Obrigado, Pai, pelo teu amor, pelo trabalho que tenho, pelo teto, pelo alimento, pela vestimenta, pela saúde, pela família. Diante de tanto sofrimento que estamos assistindo neste planeta, com certeza somos abençoados. E por sermos abençoados, nós te solicitamos, Pai, que possa abençoar a todos nós nesta grande nave-mãe que é a nossa Terra. A população terrena com a característica ainda de sofrimento, devido à nossa baixa evolução, mas ainda muito frágeis, Senhor. Que as tuas bênçãos possam chegar a nós, reabastecendo a nossa energia física e espiritual, atuando a nível de nossas células, na intimidade delas, recompondo o nosso sistema físico, mas que espiritualmente, Pai, possa trazer para nós, em nós, força, fé, coragem, um olhar de esperança para um futuro melhor. Olha com carinho, Pai de amor, por todos aqueles que neste exato momento está enlouquecido de dor, de sofrimento, envolvido ainda em guerras, em ódios, em vinganças. E ainda
distante das palavras amorosas e consoladoras do Mestre Jesus. Que o Senhor possa iluminar estas almas, esses espíritos, para que tenham força de voltarem-se para a luz e para a irmandade. E com certeza é o que o Senhor mais sonha para todos nós neste planeta. Uma civilização vivendo fraternalmente. Por ora, Pai, tende misericórdia de todos nós. Mas, ao mesmo tempo, muito obrigada por tudo. Que assim seja. Sim, sim.